Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a vossa Mãe, Maria Santíssima. Hoje, dia de São Bonifácio, bispo, mártir, apóstolo e evangelizador da Alemanha, que morreu assassinado pelos frisões, a liturgia nos propõe a segunda carta de São Paulo a Timóteo, em que o apóstolo recorda ao seu discípulo todas as perseguições que ele sofreu em Antioquia, em Icônio, em Listra, das quais Timóteo foi também participante. Paulo exorta Timóteo a perseverar no ensino, na fé, na paciência, no amor. Aliás, todos os que quiserem levar uma vida fervorosa em Cristo Jesus serão perseguidos. O que celebramos hoje no mártir Bonifácio não é exceção. Os homens maus e sedutores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas tu permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem aprendeste. Ele aprendeu da sua avó Loide, da sua mãe Eunice e do próprio Paulo. Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Portanto, ele já tem uma influência positiva desde pequenino. As Sagradas Escrituras têm o poder de comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Este versículo é importante. É uma das partes da Bíblia que fala em favor dela mesma. A Bíblia é inspirada por Deus. E ela é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar na justiça, que é a função de Timóteo, como bispo de Éfeso, a fim de que o homem de Deus, que é Timóteo, seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Portanto, Timóteo deve ser perseverante, paciente, deve entender que é preciso sofrer perseguições para levar uma vida fervorosa em Jesus Cristo e deve prosseguir no estudo, na leitura, na meditação das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras não são apenas uma letra escrita em um papel ou em um pergaminho. Agora que Jesus Cristo se fez carne, a palavra de Deus, mais do que nunca, é viva. Nós nos alimentamos dela escutando-a na liturgia da palavra e comendo-a na liturgia eucarística. E ela assim se interioriza, até mesmo fisicamente. O Salmo 118 é um elogio à lei de Deus. É o salmo mais comprido da Bíblia. E no trecho que hoje nós lemos, este salmo fala da paz de que gozam aqueles que amam a lei do Senhor. A lei aqui é entendida como tudo aquilo que o Senhor falou. Este salmo reflete, ecoa aquilo que foi dito por Paulo a Timóteo na primeira leitura. O Evangelho hoje apresenta Jesus no templo fazendo uma pergunta que ninguém sabe responder. A pergunta se refere ao Salmo 109. No Salmo 109, que a própria Bíblia atribui a Davi, está escrito assim: disse Javé ao meu Senhor. Javé é o nome de Deus, que os judeus não ousavam pronunciar. Por isso, em vez de Javé, Senhor. Disse o Senhor a quem? Ao meu Senhor. Assenta-te ao meu lado direito, até que eu ponha os teus inimigos como apoio debaixo de teus pés. Este salmo é um salmo messiânico. Davi está profetizando alguém que vai se sentar ao lado do trono do Senhor. E este Messias, Davi chama meu Senhor. Mas se, segundo as Escrituras, o Messias deve ser descendente de Davi, deve ser filho de Davi, como é que Davi o chama meu Senhor? Esta é a pergunta que ele faz e a multidão que escuta não sabe responder. O Messias é filho de Davi, segundo a carne, mas ele é Senhor de Davi, porque ele não é apenas homem, ele é Deus. Como Deus, ele criou o céu, a terra e toda a humanidade, inclusive o próprio Davi, que foi seu antepassado.
Que o Messias seja filho de Davi é verdade, mas é só uma parte da verdade. Ele também é Senhor de Davi. Ele é nosso Senhor. Ele é Senhor do universo. Com esta pergunta que Jesus faz a partir de um pedacinho de um salmo da Escritura, ele convida os ouvintes a refletirem sobre ele. É assim que devemos ler a Bíblia. Lemos, indagamos, refletimos, porque ela foi feita para mim. O que Deus quer dizer disso? Para mim, para a minha vida, para a minha salvação. Um trecho tão pequeno de um salmo serviu para que Jesus se revelasse, ou pelo menos que convidasse os ouvintes a entenderem algo dele. Imagine que proveito teremos nós se fizermos uma leitura assídua, não apenas assídua, mas atenta das Escrituras. Se as Escrituras forem o nosso alimento diário, ao lado da palavra de Deus feita pão. Este é o desejo da igreja. Este é o convite de Paulo a Timóteo. Esta foi a grande descoberta de São Jerônimo, que, deixando os autores profanos, de que ele gostava tanto, resolveu se dedicar às Escrituras. Foi até Belém, onde Jesus nasceu, entrou em contato com os rabinos judeus para poder conhecer a língua hebraica e fazer uma boa tradução. E assim ele fez a tradução conhecida como Vulgata, que durante séculos foi a versão oficial da Bíblia em latim. E ele dizia: ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Que eu não ouça aquilo que Jesus falou aos saduceus: errais, ignorando as Escrituras e o poder de Deus. Que Maria Santíssima, que conhecia tão bem as Escrituras e que por isso recebeu a palavra de Deus em seu próprio seio, porque já a trazia em seu coração, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e